10 horas, muito bom dia pra você, começando amanhã Bandeirantes. Ouça esse barulhinho aqui, ó. Não pode já aqui, Thaís? Você que entende da nossa... espuma. Na espuma? Então tá bom. Mas esse barulhinho foi pra mostrar que nós estamos zelosos, quase, né? Zelosos. Eu tô tentando aqui... Queima o microfone? É caro esse microfone, né, Thaís? Mas mais caro ainda são as vidas. Agora eu fui bem, hein? Agora eu fui bem. Preservação da vida compensa qualquer gasto adicional. Aliás, o que vai ser discutido na CPI ou nas CPIs, que devem ter início hoje, pelo menos imagina-se que isso possa acontecer lá no Senado, o que as CPIs vão discutir, entre outras coisas, são os gastos do governo federal, que o valor foi alto, mas convenhamos que o resultado foi trágico. Então, em boa parte, o que se imagina, e quase se tem certeza, até levando em conta o histórico desse nosso país, é que boa parte do dinheiro que saiu do governo federal não chegou na ponta. Não chegou na ponta. Aliás, a Thaís estava falando agora há pouquinho sobre as vacinas, né? Que ainda... não deram resultado, primeiro porque a quantidade é pequena demais. É pequena demais, demais mesmo. Aliás, ontem o senador Jorge Cajuru, que coisa, hein? Que bomba, que destruição que provocou ontem aquela gravação divulgada com exclusividade aqui pelo Datena no Manhã Bandeirantes. Mas, entre outras coisas, o que o senador Jorge Cajuru disse é que houve mesmo a reunião do presidente Bolsonaro com representantes da Pfizer lá atrás, lá no meio do ano passado, para tentar alinhavar um contrato para que a Pfizer fornecesse lotes de vacina. Repito, isso lá no meio do ano passado. Só que não se chegou a um acordo, né? O presidente parece que não concordou com as condições naquele momento. E, enfim, podia até não concordar, mas o que não podia é não ter vacina, que foi o que aconteceu. Então, voltando ao início da nossa história aqui, o que a CPI ou as CPIs devem checar, verificar, entre outras coisas, é por que o dinheiro foi gasto e não deu o resultado que se esperava. Bom, a gente sabe parte dessa história. Pelo menos 2 governadores de estado já estão afastados do cargo por causa de acusações de mau uso do dinheiro público, de desvio de recursos públicos durante a pandemia. O governador do Rio e o governador de Santa Catarina, que aliás foi afastado recentemente pela segunda vez também acusado de não zelar pelos gastos de Santa Catarina em meio à pandemia. Agora a dúvida é a seguinte, que tem que investigar todo mundo, acho que ninguém discute isso. Acho que ninguém discute, tem que investigar o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, acho que ninguém discute isso, ninguém discute mesmo. Mas será que essa ideia que apareceu de colocar junto com a CPI do governo federal essa capacidade de investigar estados ou municípios, será que isso é de fato para que a gente amplie a apuração, para que a gente puna todos os envolvidos, ou para que pelo tamanho da coisa não se chegue a lugar nenhum? Essa é uma questão que o Senado vai discutir hoje. Aliás, o senador Rodrigo Pacheco, que só começou a se mexer depois que o Supremo Tribunal Federal foi lá e cutucou. E por que o Supremo Tribunal Federal disse que o Senado tinha que abrir uma CPI? Porque senadores procuraram o Supremo. Então não dá nem para dizer que foi uma interferência indevida do Supremo. Acho que o Supremo tem de fato se metido em muitos assuntos. Muitas coisas que não deviam ser tratadas pelo Supremo chegam até o Supremo porque o nosso processo é assim mesmo, ele é moroso, quem tem advogado vai empurrando para as instâncias superiores e para as instâncias superiores até chegar no Supremo, isso tudo para retardar decisões. Então tudo desova no Supremo, e também de uns tempos para cá o Supremo tem se colocado na posição de palmatória do mundo também, querem meter o dedo em todos os assuntos. Nesse caso em particular da CPI da pandemia do coronavírus, não é o caso. Nessa situação específica não dá para acusar o Supremo, porque foram senadores que foram até o Supremo para instigar
a Suprema Corte a interferir no Senado Federal, né? Porque o Senado tinha já todas as condições, tinha assinatura, tinha um objeto para ser investigado, tinha o prazo definido, enfim, não dá para o presidente do Senado sentar em cima desse pedido e aguardar o momento em que ele individualmente ache que é adequado ou não é adequado. Então, nesse caso, o Supremo não agiu por conta própria, ele foi assim, solicitado a interferir por integrantes do Supremo. Mas aí surge essa ideia de, então vamos investigar todo mundo, não só o governo federal, como os estaduais e os governos municipais. E essa discussão que nós teremos hoje à tarde na sessão do Supremo, que acontece no Congresso Nacional. Há uma chance bem razoável, pelo que dizem os especialistas, dessa história se arrastar. Vai ser empurrada com a barriga, porque oficialmente, como regra, o Senado não poderia investigar desvios ou supostos desvios em estados e municípios. Como regra, o Senado tem que investigar só o governo federal. Os municípios e estados ficam por conta dos deputados municipais e estaduais. Eles investigam? Você dirá. Eu direi, não investigam. As câmaras municipais e as assembleias legislativas, como regra, não investigam quase nada. E quando investigam, não dá em nada também, né? Como regra. Mas aí fica a discussão. Dá para tentar forçar a mão para que o Senado investigue questões envolvendo municípios e estados? Já houve outras CPIs federais em que se investigou também governos estaduais e municipais. Nesse caso, o que está se alegando para justificar essa tentativa, quem defende essa tentativa, é que o dinheiro que teria sido desviado por estados e municípios, em alguns casos, era dinheiro federal. Então, por ser dinheiro federal, nessa ideia, justificaria a CPI do Senado Federal. Vamos aguardar. O que parece, e aí vai ser o pior dos mundos, tomara que isso não se confirme, mas está com cheirão, está com um tremendo cheiro de pizza. Porque vai entrar nessa polêmica, pode, não pode, o Senado deve investigar estados e municípios, aí muita gente aposta que isso vai voltar para o Supremo julgar, e aí vai ser o pleno do Supremo, enfim, nessa ida e vinda, a gente já está aqui em abril, tá certo? Então, daqui a pouco estamos na metade do ano, daqui a pouco chegamos a 500 mil mortos. Tomara que não. Todos nós torcemos para que não. Mas nessa toada, nesse ritmo da pandemia, a gente vai aumentando o número de mortos e de contaminados. E a CPI, que poderia ser importante para estancar essa sangria e para punir, porque um dia serão punidos. Eu tenho convicção disso. Um dia, os envolvidos nessa história vão ser responsabilizados. E aí sim, como disse o senador Cajuru na conversa com o presidente Bolsonaro, vamos separar o joio do trigo. Mas aí de verdade mesmo, aí não é numa conversa telefônica, aí não é num bate-papo entre um senador da República e um presidente da República. Vai ser a justiça, que eu espero que um dia se debruce seriamente sobre esse assunto, e aí vamos separar o joio do trigo. Saber quem foi que agiu de boa fé, quem foi que agiu de má fé, quem foi que lesou o patrimônio público, né? Porque há muita gente também que diz o seguinte: o governador está com a faca no peito. Lá no começo da pandemia não tinha respirador, né? Por exemplo. Ainda não tem, mas lá naquele começo era o caos, não tinha respirador, o mundo atrás de respiradores. Aí o governador diz o seguinte: me ofereceram um lote de respiradores, era o único que tinha à disposição. O valor que eles pusessem eu pagaria para salvar vidas. É uma justificativa que tem que ser levada em conta também. Em que medida o administrador público pode gastar mais do que ele sabe que vale o produto que ele está comprando, porque aquele produto que está inflacionado naquele momento vai ser suficiente para salvar vidas.
Então essa é uma discussão boa. Muitos governadores, muitos prefeitos que estão sendo citados como possíveis envolvidos em fraudes vão seguramente alegar isso. E é uma justificativa que tem que ser considerada. Então o que a gente gostaria muito de estar assistindo agora, primeiro era uma ação coordenada do Ministério da Saúde para tentar fazer com que as vacinas cheguem, com que as vacinas sejam aplicadas, com que o Brasil consiga finalmente comprar mais lotes de vacina, que a Anvisa acelerasse o máximo possível a aprovação das novas vacinas que estão à disposição no mundo, vacinas que estão sendo usadas em vários países e aqui no Brasil ainda enfrentam resistência. A gente não sabe se a nossa Anvisa realmente é muito mais preciosista, é muito mais eficiente, detalhista do que outras agências do mundo. Mas isso é verdade, né? O caso clássico é da Sputnik. A Sputnik está sendo usada em mais de 50 países. Inclusive vizinhos nossos aqui da América do Sul. Será que todos eles estão errados? Só a nossa Anvisa é que está usando os critérios, o protocolo, enfim, os estudos necessários? Pode ser. Mas é que eu não sei se a gente está em condição de ficar, sabe, com muita história. Eu não sei se vai dar tempo, porque cada dia que passa são centenas e centenas de pessoas que são atingidas por esse vírus. Algumas sobrevivem, outras têm sequelas e outras, lamentavelmente, entram para a nossa estatística trágica de mortos. E para quem acha que às vezes esses dados são exagerados, né, que os especialistas têm outros interesses, com os mortos, com o número de mortos, não há como você discutir. Você pode discutir um monte de outras coisas. Quantas pessoas foram salvas com tratamentos ou com atendimento normal dos hospitais que estão por aí. Mas o número de mortos é incontestável. Infelizmente é incontestável. Seria muito bom que a gente pudesse contestar, duvidar desses números, mas nesse caso não há como a gente falar em discussões filosóficas. Eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Acho que a favor da morte ninguém pode ser. Espero, pelo menos. Espero que ninguém seja. 10h12, começando o Manhã Bandeirantes. Você participa com a gente como sempre nessa terça-feira, dia 13. Terça-feira, dia 13 de abril. Você manda sua mensagem e o Ricardo Garcia vai lembrar pra gente o número, né, Ricardão? Manda ver aí. Opa! 11 999 048756. 11 999 048756. É isso aí, manda mensagem pra gente de áudio, de vídeo, o Guilherme já tá separando aqui pra gente conversar. Pode falar o que você pensa, pode criticar, elogiar, enfim, sugerir temas de reportagem pra Bruna Barbosa, que ela vai atrás com certeza.